Olá, amores, tudo bem? Bom, se vocês pensavam que a semana acabava com Marte e Plutão, obviamente que vocês não assistiram as minhas previsões da semana no domingo, porque eu avisei a vocês que essa semana a gente não tinha só Marte e Plutão no dia 13, a gente tinha Urano retrógrado também no dia 15. Isso mesmo, o último planeta que faltava ficar retrógrado vai ficar retrógrado hoje, dia 15 de agosto. Bom, o que isso significa, né? Vamos trocar em miúdos para vocês. Gente, Urano em Touro tá falando de quê? Ele tá pedindo uma atualização na forma como a gente se relaciona com a matéria, com o dinheiro e com os nossos valores, com aquilo que a gente valoriza, com como a gente se valoriza, com como a gente valoriza o outro, tá? Tudo isso é Urano em Touro, 8 anos, de 2018 a 2025. Ele tá afetando uma área da sua vida. Eu tenho um e-book sobre Mercúrio em Touro. Se você ainda não comprou, você deveria ir no meu site comprar, porque ele fala exatamente como vai afetar cada área da sua vida, de acordo com a casa que ele estiver transitando. E durante esse período de 8 anos, ele vai ter, 7 anos, ele vai ter períodos de movimentos direto e movimento retrógrado. Ele é o último planeta no céu a ficar retrógrado esse ano. Todos já estão retrógrados, faltava só Urano. E agora Urano entrou em movimento retrógrado e assim vai ficar até o dia 14 de janeiro. Do que fala Urano retrógrado? Bom, primeiro, a área da sua vida que vinha enfrentando as transformações uranianas, onde fontes antigas de segurança já não estavam servindo, a área onde você de repente estava encontrando ansiedade, instabilidade, mudanças. Tudo isso naquela área, com a entrada de Urano em movimento retrógrado, podem acontecer duas coisas. Ou as mudanças ali vão se intensificar e vão focar num aspecto da sua vida que ainda não foi tocado, ou a coisa vai dar vamos dizer assim, vai dar uma aliviada. Você vai sentir um alívio naquela pressão por mudanças naquela área da sua vida, tá? De que forma que a intensificação pode acontecer com Urano retrógrado, né? Porque Urano em movimento direto, a gente está falando de mudanças que estão acontecendo, de quebras de estrutura, de atualização, de paradigmas, de conceitos, atualização de ideias e de valores, e aí Urano de repente para e entra em movimento retrógrado. Por que haveria uma intensificação? Pelo seguinte: quando Urano entra em movimento retrógrado naquela área da sua vida, você que ali estava tentando novas coisas, assumindo novas posturas, tomando certos riscos, pode voltar a padrões de comportamentos antigos, que são um lugar mais confortável para você, que não te tiram da tua zona de conforto, que não te desafiam, né? E aí, quando você retoma aqueles padrões de comportamento antigos naquela área da sua vida, quando você deixa de continuar tentando o novo, quando você deixa de continuar avançando e se arriscando e de repente provando coisas novas, quando você assume aqueles padrões que são familiares para você, ele não funciona, né? Porque o Urano já passou por ali. Então, quando ele não funciona, as coisas começam a quebrar, a romper, né? Mas é uma coisa menos generalizada, não é aquela área inteira da sua vida. Digamos, na casa 4, não é o seu lar, as suas relações familiares, nem o seu mundo emocional. De repente, você reassume algumas condutas e formas de agir que são familiares, só em relação às suas dinâmicas familiares, e é ali que a mudança e a crise se intensifica, né? Nas relações familiares. Não afeta a sua casa, não afeta a base emocional, mas as relações familiares, a mudança fica mais intensa. Então, assim que o movimento retrógrado de Urano pode acabar levando a uma intensificação das mudanças. É óbvio que a ideia é que a gente continue mudando, que a gente continue adquirindo novas experiências, tentando novas coisas, provando novas formas de fazer aquilo que a gente sempre fez. Óbvio que a ideia é essa. Mas somos humanos e se a gente puder
ir no lado onde está mais confortável, que não nos tira da nossa zona de conforto, a gente vai e é ali que a gente fica. Um outro aspecto que a gente pode ver com a retrogradação de Urano é que todas essas mudanças que a gente está vendo que nós estamos vendo externamente, a gente sinta mais elas internamente, né? O movimento, a energia fica introjetada. Então a gente fica mais impaciente, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais inquieto, né? E aí você vai se perguntar assim, mas por quê? Por que esse aumento da ansiedade? Por que esse aumento da inquietude? Porque provavelmente tem uma área da sua vida que está precisando ser transformada e que você tem se recusado a olhar, que você decidiu que ali o que você puder olhar, evitar olhar para aquilo, você vai evitar. Você vai dizer assim, não, tudo bem, mudança em casa tá legal, troca a cafeteira, troca os móveis, mas de casa eu não vou mudar, né? E aí aquela inquietude, aquela ansiedade fica borbulhando dentro de você e se torna um incômodo interno mais do que uma situação que é forçada sobre você externamente pelos fatos, né? Então a gente precisa ficar atento, de repente, a mudanças dentro da gente, na nossa forma de sentir, na nossa forma de perceber as coisas. A gente precisa ficar atento a insights que a gente tem a respeito de situações, aquelas coisas de repente clicam, você fala assim, caraca, como eu não me dei conta disso antes? Agora você se dá conta, né? E sobre o que você valoriza, como você valoriza, né? Como você exige ser valorizado. Todas essas nuances, todas essas mudanças podem acontecer aqui. E aí, quando Urano assume o movimento direto, elas se manifestam na matéria, tá? A gente não tá falando de um período de preservar. Urano tá retrógrado, mas o período é de continuar transformando, né? O momento sim de explorar novas opções e novas vias e novas formas, tá? Gente, Urano fica retrógrado até 14 de janeiro, tá? Ele tá agora no grau 10, ele vai voltar mais ou menos até o grau 6, e aí ele vai retomar o movimento direto dele. Então, quem tiver qualquer coisa entre 6 e 10, talvez até um pouco antes, 5 e 10, de Touro, Aquário, Leão e Escorpião, vai sentir essas mudanças, vai sentir esse impacto, essa retrogradação mais fortemente. Quem tiver qualquer coisa entre 5 e 10 de Virgem e Capricórnio vai sentir de uma maneira mais suave, e ainda mais suave para Câncer, para Peixes, para Capricórnio eu já falei, Sagitário, Escorpião eu já falei, Libra, Virgem eu já falei. Todos esses se sentirão de uma maneira mais aliviada. Aproveite para cortar aquilo que impede que você cresça. Não é hora de estagnar, é hora de continuar se movendo para frente ou para dentro, para mudar aqui o que precisa ser transformado aqui. É isso. Beijo para vocês, desde o México.